Olá! Em um ano e meio de pandemia, muitos municípios brasileiros, apesar da significativa queda na arrecadação, continuam obrigados a destinar grande volume de recursos próprios para reforçar as ações contra o coronavírus. E com o objetivo de manter a capacidade de ação desses entes, que estão sendo cobrados por dívidas previdenciárias, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para permitir a renegociação dessas dívidas em caráter excepcional. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Regina, a você, dizer da alegria de poder participar do programa Palavra Aberta, esse programa que tem um papel fundamental para a construção da cidadania e, mais do que isso, levar sempre as boas informações ao povo brasileiro. Sim, deputado, seria bom, então, o senhor explicar para a gente a necessidade de uma alteração na Constituição agora, já que em 2020 houve uma lei complementar que suspendia os pagamentos, né, dessas contribuições patronais e também de algumas dívidas dos municípios. Olha, eu sou, Regina, um municipalista convicto. Eu tive a oportunidade de, ainda muito jovem, aos 21 anos, ser vereador do Recife. Depois exerci por 3 vezes o mandato de deputado estadual. E eu entendo, Regina, que o futuro do Brasil ele não está apenas aqui em Brasília, mas ele está, sobretudo, nos estados e nos municípios, porque são nas cidades que a população vive e onde se tem um problema do saneamento, da falta de educação de qualidade, de um posto de saúde que funcione, de uma falta de atendimento ao homem do campo que precisa de uma assistência da gestão municipal, da prefeitura. E você sabe que, infelizmente, desde a Constituição de 88, cada vez mais os municípios estão perdendo a sua capacidade de arrecadação e de receitas. Antes da Constituição de 88, para você ter uma ideia, 60% do que se arrecadava ficava nas mãos dos estados e dos municípios e 40% nas mãos da União. Depois de 30 anos, a pirâmide se inverteu. Hoje, 40% fica nas mãos de estados e municípios e 60% nas mãos da União. Ou seja, cada vez menos os municípios têm recursos para poder prover seus programas sociais e fazer investimentos em infraestrutura que visa gerar emprego e renda. Então, essa pauta da PEC 15 que nós apresentamos, ela dialoga com o Pacto Federativo, que é fortalecer os municípios do Brasil. Hoje, infelizmente, a maioria dos municípios tem um déficit previdenciário grande, muitos deles, a grande maioria, tem dívida previdenciária e recursos que poderiam... Isso, mais, você tem uma ideia, mais de 4 mil municípios no Brasil estão com problemas previdenciários ou pagando dívida de previdência, além dos investimentos que mensalmente tem que fazer. Você tem uma ideia? 60% dos municípios do Brasil estão tendo dificuldade de pagar as suas dívidas previdenciárias. A gente sabe que a lei permite que sejam parcelados a Previdência em 60 meses. A gente está com essa PEC solicitando que o parcelamento seja o reparcelamento em 240 meses. Por exemplo, uma cidade do interior do Brasil que todo mês paga R$ 1 milhão de déficit previdenciário de dívida, nesse reparcelamento, ele vai pagar 120, 80, 120, dependendo da negociação. Com isso, vão sobrar, em média, R$ 900 mil por mês, que dá quase 11 milhões de reais ano, que iria para a Previdência, ele pode voltar para serviços sociais e para investimentos em infraestrutura. Então, essa matéria ela vai ajudar na saúde fiscal dos municípios e vai fazer com que a gente, nesse momento de desemprego, a gente possa ampliar
a capacidade de investimentos nos municípios, investindo em infraestrutura, programas sociais e melhorando a qualidade de vida da população. A proposta ela define prazos e percentuais de descontos das dívidas, conforme o tamanho do município, a arrecadação do município, por exemplo? Olha, a gente está trabalhando para até 100%, entre 50% e 100% de desconto para os municípios que fizerem parte desse programa. A ideia é que o reparcelamento seja em até 240 meses. Lógico que essa é uma ideia, é uma proposta. Essa PEC ela tem um apoiamento de mais de 200 parlamentares, teve o apoiamento suprapartidário de vereadores de deputados do PT, do PSOL, do PSDB, do DEM, dos republicanos, do PMDB. Essa nossa proposta, essa PEC, não é uma PEC do governo, pelo contrário, é uma PEC do governo, da oposição, do Congresso Nacional. Então, a gente tem dialogado com a CNM, com a Confederação Nacional dos Municípios, com a FNP, Federação Nacional dos Municípios, para que a gente possa, ao lado do governo federal, da equipe econômica, construir, Regina, o texto da melhor forma possível. A ideia mãe foi apresentada e, a partir daí, a gente quer construir, dialogando com todos, de forma democrática, com a participação de todos os canais institucionais de participação popular, um entendimento para, ao final, essa proposta ela ser aprovada pelo Congresso Nacional. E como é que estão as conversas com o governo, já que a equipe econômica está restringindo recursos em diversas áreas? Boa pergunta, Regina. A gente está dialogando com o ministro Paulo Guedes, com o doutor Bruno Bianco, secretário nacional do Trabalho, que nos ajudou na construção dessa proposta. Ao longo da semana, nós estaremos conversando com a equipe econômica, estaremos conversando com todos os prefeitos do Brasil, uma reunião remota que nós vamos fazer ao lado da Confederação Nacional dos Municípios, e eu estou sentindo muita simpatia por parte da equipe econômica em relação a essa matéria. Naturalmente, nós temos que fazer ajustes. Por exemplo, se o governo der esse prazo, os municípios precisam adequar a sua previdência, precisam fazer o seu ajuste previdenciário, porque, a partir daí, a gente vai ter uma agenda previdenciária que funcione dentro de um reequilíbrio previdenciário para, nos próximos anos, a gente não ter mais esse déficit nos municípios. Você tem uma ideia? O déficit previdenciário nos municípios hoje significa quase 50 bilhões de reais no ano. Isso é muito grande, é muito alto, né? Recursos que poderiam estar gerando emprego e animando a economia local. Eu acho que essa proposta ela é uma proposta de país que dialoga suprapartidariamente, tem o apoio do presidente Arthur Lira, tem o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o apoio dos prefeitos, de muitos governadores, e eu torço que a gente possa avançar ao longo do início de agosto e avançarmos nessa PEC 15, que é fundamental para o fortalecimento do Brasil. Ótimo. Eu conversei sobre a renegociação de dívidas previdenciárias dos municípios com o autor da proposta, deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.